Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Terças do Tal. E hoje a gente vai estar falando sobre como ter essa harmonia com a natureza vivendo em um ambiente urbano. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. E assim, a gente fala muito no taoísmo de se harmonizar à natureza, né? A gente precisa se harmonizar ao ritmo de Yin e Yang, ao ritmo de Sol e Lua. Mas o que é que isso significa na prática? É possível se harmonizar à natureza estando em um ambiente urbano? Essa pergunta, primeiramente, ela vai estar trazendo uma questão. Qual é o conceito de natureza que a gente está usando? Quando a gente faz essa pergunta, a gente vai estar diferenciando dois grandes conceitos de natureza. A ideia de natureza que a gente tem, né, no senso comum, e a ideia de natureza dentro da ideia do conceito taoísta, do conceito de natureza como um objeto, como um ser, como uma existência, né? Quando a gente pensa na natureza da forma que a gente entende ela, a gente está falando daquilo que é literalmente uma praia, um parque, sabe? É aquilo que é natural. Então a gente vai estar falando dos rios, das árvores, dos animais, a gente está falando do ecossistema. E muito comum a gente exclui o ser humano desse conceito de natural e coloca tudo que é feito pelo ser humano dentro de uma categoria de não natural. Agora, essa ideia de classificar as coisas entre natural e não natural a partir de quanto de ser humano tem envolvido na ação, isso é uma das formas da gente entender a ideia de natureza, tá? Quando a gente fala de natureza dentro do taoísmo, a gente está falando do conceito da naturalidade. E a naturalidade, ela não tem certo e errado, ela não tem distinção humano e não humano. A naturalidade, essa natureza que o taoísmo fala da existência de uma forma geral. Não é porque o concreto foi feito pelos seres humanos que o concreto não tem yin e yang. Não é porque a fumaça da poluição ela destrói a natureza, no outro sentido, que ela não tem yin e yang dentro do seu princípio, dentro do seu movimento. Então, quando a gente entende natureza dentro da lógica taoísta, todas as coisas fazem parte da natureza, porque todas elas estão conectadas a uma existência maior que funciona a partir de uma engrenagem unificada, uma engrenagem essa que é movida por uma força não intencional, que é a naturalidade. E isso é uma das coisas importantes da gente pontuar aqui dentro do taoísmo. Natureza é uma força não intencional. No taoísmo, a gente não tem aquela ideia romântica de que as coisas seguem um plano cósmico, de que as coisas seguem um plano místico, de que tudo tem um propósito. No taoísmo, a gente tem uma espécie de caos. E esse caos, ele se autorregula a partir das próprias leis e regras da naturalidade. Mas não é uma consciência, não é algo intencional, é algo espontâneo, é algo suave, é algo que acontece simplesmente porque acontece. Tá ótimo? Eu, antes de preparar essa aula, eu saí procurando muito sobre alguns clássicos taoístas. Que clássicos que eu poderia estar colocando aqui, né, pra gente estar fazendo essa discussão. E acontece, gente, que a maior parte dos clássicos taoístas foram escritos da dinastia Song para trás, ou seja, de uns 1500, século XV, XVI para trás, né? E a ideia de cidade que a gente tinha naquele período não corresponde muito bem com a ideia de cidade que a gente tem hoje, então eu não consegui encontrar um texto antigo que fosse suficiente para elaborar essa questão. Acontece que a gente tem clássicos que ainda não são considerados clássicos, como o livro da mestra Eva Wong. Mestra Eva Wong, para quem não sabe, é matriarca da linhagem de Xian Tian Wujimen,
que significa o portão ilimitado, tá? E Xiantian-Mudmen é uma das montanhas sagradas da China, e a linhagem de Xiantian-Mudmen é uma linhagem eremita, que recentemente abriu as portas para ensinar aqui no Ocidente. A mestra Eva, que é matriarca dessa linhagem, tem ensinado aqui no Brasil, tá? Então, ela tem um livro que a tradução é Sendo um Taoísta. Não tem esse livro em português, essa tradução fui eu mesmo quem fiz, tá? Então, a Eva, nesse trechinho desse livro, ela diz o seguinte: todas as coisas estão conectadas e respondem umas às outras. Quando o tigre ruge, o vento assobiará pelos vales. Quando o dragão voa, nuvens se formarão no céu. Quando os leões lutam, haverá eclipses do sol e da lua. Quando as baleias morrem, estrelas cadentes aparecerão. Quando os bichos de seda tecem seus casulos, as cordas da cítara ficarão quebradiças e se partirão. Quando o planeta Vênus cai no horizonte, as águas do mar ficarão inquietas. Essas frases aqui, elas lembram um pouco a frase do grandíssimo poeta Gonzaga, que diz que o mandacaru, quando aflora na seca, é um sinal de que a chuva vai tocar no sertão, né? Então é muito bonito a gente perceber que nesse texto existe aqui uma ideia de uma correlação entre as coisas vivas na natureza, tá, entre si. Então, quando uma cigarra canta, isso está interligado com outras coisas que também vão estar acontecendo simultaneamente. O princípio por trás dessa união entre as coisas é o princípio que a gente chama de animismo, tá? Então, existe um animismo que anima a vida, que gera uma unidade na vida, que faz todas as coisas da vida estarem unidas dentro de um grande corpo, tá? Como as coisas estão todas dentro de um grande corpo, quando uma coisa se mexe aqui, a outra acaba se mexendo também acolá, porque existe uma correlação entre todas as coisas. Tá ótimo? Então, a ideia aqui de animismo dentro desse conceito de natureza é chave para que a gente consiga entender como que a gente está pensando natureza no taoísmo. E aí a mestra Eva ela continua: as ações da humanidade também afetam o mundo natural. Quando há muito derramamento de sangue, surgirão vendavais e tornados. Quando o poder é mal utilizado, gafanhotos e outros insetos nocivos se multiplicarão. Quando pessoas inocentes são mortas, haverá seca. Quando há injustiça, haverá enchentes e tempestades. Portanto, a primavera, o verão, o outono e o inverno são executores do julgamento celestial. O Sol e a Lua são mensageiros celestiais. A conjunção de estrelas e planetas significa uma reunião do poder celestial. E os arco-íris e estrelas cadentes são presságios. O que é que o texto está falando aqui pra gente, tá? Então, o texto está falando que não são só essas coisas que fazem parte dessa natureza, que não é separada de nós humanos pelo nosso entendimento, tá? Que está conectada nesse todo, mas nós, como também somos algo dentro dessa natureza maior, que é a unidade da vida, quando as nossas ações são desvirtuosas, a natureza corresponde com desvirtude. Aqui não é uma ideia de karma, tá, gente? Eu quero muito frisar isso antes da gente continuar. O texto ele não está trazendo a ideia de que a natureza está me punindo, mas é uma ideia
natural. Se eu desrespeito o meu gato, ele vai me desrespeitar também, ele vai me arranhar. É natural que quando eu desrespeito algo, essa coisa retorna para mim também como desrespeito. Então, isso significa que a vida, estando dentro de uma unidade, quando essa unidade funciona de forma harmônica, é onde a gente tem a ideia de naturalidade. A ideia de naturalidade, ela vem do movimento harmônico dessa unidade. Tá ótimo? Quando a gente não contribui para a harmonia desse movimento da unidade, a unidade acaba por responder também de forma agressiva. Tá? Isso não é uma ideia de karma, isso está muito mais ligado a uma ideia de correspondência. Se eu dou um soco no meu gato, ele me arranha. Tá ótimo? Então, aqui a gente já estamentou algumas coisas. A ideia de natureza que a gente está trabalhando, ela é uma ideia que está falando de um entendimento animista, de uma unidade interconectada, onde uma coisa e outra estão necessariamente correlacionadas. A gente não está excluindo a ação humana, mesmo a ação humana desvirtuosa, dessa ideia de natureza, tá? Da mesma forma que a gente vai estar entendendo as causas e consequências das nossas ações através do princípio da naturalidade, que é uma força caótica que rege um princípio de ação e reação. Ação e reação é diferente da ideia de punição. A natureza não quer me punir, mas ela responde a partir daquilo que eu ofereço para ela. Beleza? Estamentando isso, a gente continua. O sábio sabe que quando algo está separado da sua origem, seu uso é limitado. Tomemos, por exemplo, os fragmentos de metal que saltam da forja quando uma espada é martelada da bigorna. Esses fragmentos de metal não têm muito uso por si só, porque não fazem parte da espada que está sendo forjada. Podem ter pequenas utilidades, mas por estarem desconectadas do todo maior, não podem ser transformadas em um objeto funcional. E aqui é onde começa, de fato, a nossa reflexão da nossa aula, tá? Porque é o seguinte, gente. A cidade, ela é claramente uma anomalia. Especialmente o conceito de cidade que a gente tem hoje, moderno. Essa ideia de ter milhões de pessoas agrupadas num pequeno espaço de terra, da gente estar poluindo rios e mares, da gente fazer cocô e jogar na água, da gente ter uma cadeia de logística de alimentação completamente bizarra, poluir os céus, queimar combustíveis fósseis, desmatar a natureza. Cara, a gente tá vivendo uma utopia, uma distopia. Eu gosto muito também de jogos cyberpunk, tá? Eu jogo um RPG chamado Shadowrun. E Shadowrun é um RPG de mesa que ele se passa num cenário cyberpunk. E eu tenho vários amigos que fazem parte desse ambiente de Shadowrun, né? E a gente costuma dizer que o mundo de hoje é um mundo cyberpunk que em 1960 as pessoas sonhavam com uma distopia. Absolutamente, praticamente tudo o que era dito lá em 1960, 70 como sendo o ápice da distopia, cara, a gente tá vendo acontecer ali, do nosso lado, tá? Então, a gente vive uma sociedade distópica. A gente vive uma sociedade que é uma anomalia, que ela não funciona a partir das leis naturais. Por exemplo, eu moro em São Paulo, se eu manter a janela aberta, é impossível eu dormir no escuro. Não existe escuro em São Paulo. Não existe noite em São Paulo. Estamos o tempo inteiro sendo bombardeados por luz. Mesmo que acabe a luz no meu bairro, eu ainda não fico com breu. Eu nunca vivi um breu na cidade de São Paulo. E eu moro aqui desde que eu nasci. É algo completamente fora
da ideia de naturalidade, da ideia de natureza, da ideia de um fluxo harmônico dessa unidade. E isso sim, a gente consegue ver a cidade como sendo uma anomalia. Quando eu estava começando a estudar taoísmo, eu via as palestras do mestre, do Wagner, falando sobre o Tao Te Ching, e uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Wagner, eu ainda super tímido, levantei a mão no meio da plateia e perguntei para ele: mestre, mas a nossa sociedade parece ser o total oposto do que Lao Tzu está descrevendo aqui. Por que e como que a gente consegue fazer para sobreviver, para conseguir encontrar o nosso tal, para conseguir encontrar a nossa iluminação em meio a tanto caos, em meio a tanta destruição? O que é que eu posso fazer? E aí o Wagner, ele deu uma resposta muito interessante que eu fiquei pensando por meses depois. Ele disse assim: Lao Tzu escreveu Tao Te Ching há uns 4.000 anos atrás. E tem um capítulo que Lao Tzu ele diz que os homens de antigamente sabiam cultivar o caminho e que hoje os homens perderam o caminho. Cara, Lao Tzu estava falando dos homens de antigamente, sendo que ele estava falando há 4.000 anos atrás. Isso significa que o ser humano sempre esteve desconectado do caminho porque é mais fácil estar desconectado do caminho. É um esforço tremendo estar conectado ao caminho, uma vez que a gente tem uma coisinha chamada consciência egóica que mora dentro da gente, né? Então, essa resposta que o Wagner me deu me fez perceber uma coisa. Quando a gente lê os livros das histórias dos mestres iluminados, todos eles tiveram que passar por uma espécie de desafio. É muito difícil você encontrar um mestre iluminado que não passou por nenhum desafio. A grande realidade é que todas as épocas, todos os períodos históricos, a gente tem coisas mais desafiadoras do que outras. Pensa lá no século VIII, no século VII. Se você morasse numa região mais afastada, quão difícil era encontrar alguém que te passasse o ensinamento? Quão difícil era você ter recurso para conseguir fazer o seu treinamento sem precisar morrer de fome, ou sem precisar ter medo de morrer de fome? A grande real é que em todas as épocas sempre houveram algumas facilidades e sempre houveram mais dificuldades. É verdade que no século VII e no século VIII era mais fácil estar fazendo parte dessa harmonia da natureza, mas era muito mais difícil manter um corpo saudável. Era muito mais difícil você conseguir nutrir o seu corpo, você ter tempo para conseguir fazer as suas práticas, você ter a possibilidade de encontrar pessoas que te ensinassem. Era muito mais difícil você conseguir se soltar da rigidez estamental de um sistema quase que de castas que existia, que te prendia a uma condição e que te prendia a um estilo de vida, te dando dificuldade de sair dele. Nos dias de hoje, a gente tem muitas facilidades. É fácil comer bem. É fácil conseguir se alimentar. É mais fácil você conseguir ter acesso ao conhecimento. É mais fácil você conseguir ter acesso às práticas. Mas é mais difícil se harmonizar a natureza. É mais difícil a gente ficar afastado do excesso de estímulo, de consciência que a gente tem por conta de redes sociais, celulares, bombardeamento de informações constantes. É mais difícil a gente conseguir cultivar Qi, sendo que a nossa comida ela não é orgânica. E o nosso ar ele está poluído. E os nossos rios também estão poluídos. E todo esse ambiente ao meu redor, ele não emana mais um Qi vivo, forte e natural que favoreceria o meu caminho. A cidade de São Paulo emana morte, destruição e desespero.
Não existe um bom Feng Shui em São Paulo. Um bom Feng Shui em São Paulo é, no mínimo, algo, sei lá, não sei nem se existe. Porque os rios estão destruídos. Os rios mudaram de curso. A gente mal tem terra, real terra mesmo, fofa, para plantar. Toda a terra está achatada no asfalto. A chuva cai, ela já suja. Tudo é sujo na cidade de São Paulo. Se você morar mais perto do centro, a sua janela fica cheia de fuligem. É como se você vivesse respirando poluição, literalmente. Não é um ambiente que te propicia a praticar, mas você tem mais acesso a conseguir ter uma boa alimentação, você tem acesso a conseguir ter os ensinamentos e você tem acesso a várias outras facilidades que o mundo moderno te traz. O que eu tô querendo trazer aqui nessa reflexão? Não é que a cidade é equilibrada, mas é que todas as experiências humanas sempre trouxeram dificuldades para conseguir buscar o caminho espiritual de uma forma plena, autêntica e profunda. Isso não é exclusivo dos nossos tempos. Isso não é algo que permeia só a modernidade. Isso é algo que existe desde que a humanidade é a humanidade, infelizmente. Então, dito isso, vamos entender como que a cidade foge dessa naturalidade saudável e como que essas ações humanas da cidade afetam esse mundo natural e como que isso nos afeta. Começa pelo Feng Shui. Feng Shui é energia da matéria, energia da terra. A energia da terra, a energia da matéria das grandes cidades é horrorosa. Ela estimula a mente a ficar extremamente agitada. Ela estimula um excesso de yang e a drenagem dos nossos yin, da nossa energia yin. Estimula insegurança, estimula instabilidade mental, estimula ansiedade. Como que isso é feito? Primeiro que a gente não tem noite. Não existe noite. Segundo, que o ar que a gente respira é um lixo. Terceiro, a água que a gente respira também, a água que a gente bebe também é um lixo, exceto se você beber água mineral que você compra como água mineral. Aí talvez você se escape dessa, tá? Quarto, os nossos alimentos são completamente cheios de veneno, tá? A gente tem uma poluição sonora absurda, não existe silêncio na cidade de São Paulo. Quem pratica meditação vai conseguir entender o que eu tô falando. Não existe silêncio em São Paulo. Por mais que você feche todas as janelas, por mais que você medite às 3 horas da manhã, sempre vai ter uma moto dando grau passando ali perto de você. Sempre vai ter aquele barulho de fundo de uma avenida existindo perto de você. Sempre vai ter algum vizinho ouvindo alguma coisa perto de você. Sempre vai ter barulho. É inegável, sempre vai ter barulho. A gente tem, além desses quesitos, uma concentração humana fora do normal, a gente não permite que a água penetre na terra, a gente suja a terra, fora das questões que machucam essa união harmônica da natureza, tá? Tô falando só dos elementos que afetam de uma forma mais direta a nós como pessoas, tá bom? Então, a gente tem isso daqui. Isso é um impeditivo de buscar o caminho? Não, ele é um obstáculo, é um dificultor, mas ele não é um impeditivo. Isso porque o taoísmo, ele carrega consigo uma ideia de que se você só consegue encontrar o seu silenciamento interno, se você estiver nas condições ideais de temperatura e pressão, significa que a sua prática ela é fraca. Os mestres taoístas, eles gostavam de fazer a gente, com todo o respeito da palavra, se fuder durante a prática. Você tem vários treinamentos de monges que moram em montanhas que nevam, de meditar no ar livre no meio da neve. Conseguir atingir estágios de tranquilidade interna e paz interior e silenciamento da mente, mesmo diante de situações adversas, é o que forja uma mente realmente estável e realmente iluminada.
Não adianta você ser o monge iluminado no meio da montanha onde não tem ninguém, é só você e a natureza. Se quando você desce da montanha você surta de ansiedade e tem ataque de pânico por ficar no meio da multidão. O taoísmo, ele é uma filosofia que não quer que a gente se distancie do mundo ao nosso redor. E a grande realidade é que a cidade é hoje a condição que a gente tem. E é algo que para muitas pessoas não dá para fugir. Se você pode fugir de grandes cidades, te aconselho. É uma das coisas que eu estou buscando fazer. Um planejamento um pouco de longo prazo, mas fugir das grandes cidades, ir para uma cidade menor, ir para uma cidade mais tranquila. Você também não precisa se isolar das pessoas, tá? Mas só de ter um ar mais puro já melhora. Se você não pode fazer essa fuga, se você não pode fazer essa mudança, ou então, não é nem uma questão de poder, é uma questão também de dedicação, e eu acho que isso é importante de eu pontuar. Não é todo mundo que pratica o caminho espiritual em prol da busca da iluminação. Você pode estar querendo só fazer as suas práticas para ter um estilo, uma qualidade de vida melhor dentro da cidade. E não querer abrir mão das coisas da cidade. Tá tudo bem. O taoísmo não vai ficar dizendo o que é certo e o que é errado. A gente não vai ficar te impondo que você precisa buscar a meditar. Não existe um julgamento de valores acerca do que você deve e o que não deve fazer. É parte daquilo que faz sentido dentro de você. Não faz sentido você buscar ser sábio se você não despertou dentro de você uma vontade de querer seguir o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria precisa ser prazeroso e não esforçoso, não dolorido, não algo que você faz com raiva. Entende o que eu tô falando? Então, a gente precisa fazer uma ideia de redução de danos. Tá? Se a cidade ela tem esses empecilhos a me oferecer, o que eu faço em relação a eles? Eu preciso construir um corpo forte. Eu preciso construir uma mente forte. Eu preciso construir uma fortaleza. E aqui é onde entra a ideia de como é o funcionamento da medicina taoísta. A medicina ocidental ela é baseada na ideia de combate. Entra algo, você senta a porrada nele com remédio até esse negócio sair. Já a medicina taoísta, ela é baseada em impedir que as coisas entrem. Então, a ideia é um tratamento mais preventivo, de que é melhor eu gastar esforço fortalecendo o meu sistema imunológico para não ficar gripado, do que eu ficar gripado e tomar um remédio que machuca o meu fígado para tratar a gripe. Então, a ideia aqui não é impossível encontrar a iluminação, encontrar a harmonia com a natureza, não é impossível você encontrar o tal na cidade. Só é mais dificultoso. E o que a gente vai precisar fazer é blindar a gente contra esses ultra estímulos que a gente tem. Se o seu Qi do pulmão é forte, você pode respirar a poluição que você vai se manter firme. Se o seu sangue é forte, mesmo que você coma veneno, isso não te envenena. Se você consegue blindar a sua mente, por mais barulho que esteja ao seu redor, por mais energia de raiva que tenha o ônibus às 6:30 da manhã enquanto você está pegando o trabalho, aquilo não te contagia. E isso aqui é o nosso objetivo, tá? Agora, dando uns passos para trás, como que eu me conecto à natureza na cidade? Eu não consigo ver as estrelas. Até ano passado eu trabalhava num lugar presencial que eu não via o sol o dia inteiro. Como que eu consigo me harmonizar à natureza estando em um lugar que me estimula a artificialidade? E aqui eu não vou trazer nenhum taoísta para responder isso. Não no momento. Depois a gente vai continuar um outro trecho da mestra Eva aqui, tá? Mas uma vez eu estava passeando na Paulista e tinha uma pessoa, um indígena, chamado Nelson, e ele estava divulgando biojoias da Amazônia. E na época eu gostava muito de cristais, etc. Eu parei na banquinha do
do Nelson, e ele tinha um âmbar magnífico em cima ali. Eu toquei naquele âmbar, fechei os olhos e eu descrevi a cena que eu via, que eram mulheres indígenas com cestas nas costas subindo montanhas, e essas cestas repletas e carregadas de âmbar. Ele me olhou assim com os olhos abertos e ele disse: é porque esse âmbar ele é colhido na Cordilheira dos Andes justamente por mulheres que sobem trilhas no meio da montanha para colher esse âmbar. E aí a gente começou a trocar ideia. E a gente começou a conversar pra caramba. Ele era um indígena que durante uma parte considerável da vida dele ele morou na cidade. E um dos assuntos que a gente começou a conversar muito foi sobre xamãs urbanos. E ele falava muito sobre como que ele achava curioso esse movimento. De pessoas que, assim como eu, por exemplo, nunca tiveram um estímulo direto para estar conectado a essa natureza. Eu poderia muito bem ser uma pessoa que usa perfume artificial e acha magnífico o cheiro. Muito bem ser aquele tipo de pessoa que tem medo de pisar no lodo. Eu não tive um estímulo direto para ser uma pessoa que gosta de me embrenhar no meio do mato. Mas, ao mesmo tempo, eu segui outro caminho. E a gente começou a conversar muito sobre isso, e ele também falando sobre como que quando a gente consegue se conectar à natureza, independente de onde a gente está, sendo uma cidade ou não, a natureza ainda está lá. Porque o sol e a lua ainda vão estar lá. E aí ele, poeticamente, chegou a dizer que naquela manhã ele chegou a ver um pássaro ali na Paulista, que é um pássaro extremamente raro, mesmo na reserva aldeia indígena isolada em que ele mora. E aí ele falando sobre como que a natureza é maior do que a própria cidade e que mesmo que nós estejamos causando uma grande desarmonia dentro de uma unidade que deveria ser harmônica, a natureza ainda está ali, a natureza ainda existe, ela ainda resiste, ela ainda é uma força maior que a cidade. E essa conversa, ela corrobora muito com esses próximos trechos que a gente vai ler agora. Então, nesse próximo trecho aqui, tá, do Being a Taoist, que é o Sendo um Taoísta, na tradução que eu fiz, a mestra Eva diz: a pessoa iluminada compreende que o céu, a terra, as 4 direções, o sopro do yin e do yang, a umidade da chuva e do orvalho e os atos de virtude fazem todos parte do esquema maior das coisas, pertencendo a uma ordem universal harmônica. Há muitas espécies de árvores, mas todas são iguais aos olhos do Tao. Nações diferentes têm costumes diferentes, mas para o Tao elas são uma grande família de pessoas. Tudo no universo está conectado. Disse que ver o voo dos corvos e ouvir o som das flautas pode evocar imagens da fronteira. Quando as nuvens se acumulam, a chuva cairá. Quando a umidade penetra a terra, torna-se uma só com o solo. Nuvem, chuva, água e solo respondem uns aos outros, não porque possuem certas habilidades, mas porque fazem parte do caminho natural das coisas. Foque nas diferenças e coisas próximas parecerão distantes. Foque na unidade e tudo estará conectado e relacionado com todo o resto. Aqueles que conseguem manter a sua natureza interior de quietude estão conectados ao Tao. Dependendo das circunstâncias, podem ser redondos ou quadrados, curvos ou retos, brilhantes ou opacos, podem mudar com a situação e ainda serem permanentes como o céu e a terra. No topo de uma montanha não são altos, dentro de um voo não diminuem em altura, não se envaidecem quando são ricos, nem ficam inibidos quando são pobres. Na juventude não ofuscam, na velhice não apagam. Entram no fogo e não se queimam, imersos na água não se afogam. Não precisam ser poderosos para serem virtuosos, não precisam possuir coisas materiais para serem ricos, não precisam exibir força para saber que são fortes. Esse texto aqui, ele corrobora com a conversa que eu tive com o Nelson. Porque esse texto aqui, ele está dizendo que a pessoa que
compreende o tal e que vive essa conexão com o tal, que está de alguma forma conectada e prestando atenção nessa unidade, vai encontrar essa unidade não importa onde seja. Porque o tal, ele também está na cidade. O tal está em todas as coisas. Ele está desde o grão de areia até a fumaça da indústria. Ele está no salgadinho Elma Chips, ou então, sei lá, tô tentando pensar uma coisa esdrúxula aqui, industrializada, na bolacha Traquinas. A grande verdade é que pro tal, mesmo a desarmonia e a não naturalidade fazem parte da naturalidade. E o que a gente precisa fazer é, mesmo estando em um ambiente doente, buscando não adoecer. Buscando prestar atenção no fato de que o Sol e a Lua nascem sempre no mesmo horário. De que, independente de quanta destruição a gente tenta causar, quando o mandacaru aflora, vai chover. Que sempre que as andorinhas começam a voar, vai ter chuva. Que sempre que as maritacas começam a cantar demais, provavelmente vai chover também. Quando a gente começa a perceber que existe uma unidade de um movimento, mesmo a gente não estando dentro de uma natureza clássica, mas que a força da vida, a força da natureza, essa força do tal ainda está na vida, ainda está mesmo na anomalia que a gente está criando, a gente para de focar na segregação, a gente para de focar no problema, a gente para de focar no quanto a gente está separado, e unir para de ser uma luta, porque a gente já está unido. É igual meditar. Quanto mais você tenta meditar, menos você consegue. Quanto mais você entende que já existe alguém dentro de você que está em estado meditativo, e você só deixar essa pessoa, ou deixar essa força, deixar essa coisa aparecer, é simples. A gente que é complicado. A vida está na cidade. Se a gente permitir a cidade endoidecer a gente se endoidece e se separa da vida. Mas se a gente se mantém unidos à vida, prestando atenção nessa vida, a gente percebe que ela está lá e ela está dentro da gente ainda. E que a gente consegue se conectar a ela, independente do lugar ao nosso redor, independente do ambiente ao nosso redor, a gente não adoece. Com isso, a gente encerra a nossa aula aqui. Para quem está vendo ao vivo aqui com a gente vai ter um bate-papo, um tira-dúvidas, e também a gente pode prosseguir com a nossa aula de meditação, tá? Para quem estiver vendo gravado, se quiser mandar mensagem, perguntas, etc., só manda aí pra gente. E até a próxima.